Olá pessoal, eu sou Ana Kátia e hoje nós vamos resolver a prova Enem 2009 de Geografia. Questão número 1. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, Estados Unidos e Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico, que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Bom, a questão está trabalhando com um período histórico em que a gente chama de Guerra Fria. Então, analisando a Guerra Fria, que também em história você chama de período da bipolaridade, em geografia a gente geralmente associa a outro termo. Ou seja, esse período que ele está contando uma historinha, falando em que o mundo era dividido entre capitalismo liderado pelos Estados Unidos e socialismo liderado pela União Soviética, nós chamamos de Velha Ordem Mundial. Então, para a gente chegar à Velha Ordem Mundial, por parte. Primeiro, o que é ordem mundial? Quando a gente diz que existe uma velha ordem mundial e uma nova ordem mundial, só para ficar mais fácil de entender, pensa em ordem mundial a forma de organização, entre aspas, porque não se fala na realidade em organização, mas uma organização do mundo do ponto de vista de quem manda. Ou seja, quem está mandando no mundo nesse período? Estados Unidos e União Soviética. Como o mundo estava organizado para Estados Unidos e União Soviética? Ora, para Estados Unidos e União Soviética, o mundo estava organizado em capitalismo e socialismo. Então, a organização do mundo do ponto de vista ou de acordo com quem manda? Das ou da potência. Ou potências. Então, olha só, se eu tiver que analisar a ordem mundial do período colonial, eu vou dividir o mundo entre metrópole e colônia. Ordem mundial é como o mundo é visto em um determinado período. Só que quem observa esse mundo? Quem vai definir essa ordem mundial? A potência ou as potências daquele período histórico. Ora, essa ordem mundial, para a gente, em geografia, a gente divide entre velha e nova ordem mundial. Ou seja, a gente não analisa a ordem mundial do período de guerras, por exemplo. Porque, na realidade, você está tendo uma disputa para ver como o mundo vai ficar de acordo com quem ganha, de acordo com potências. E aí a gente define pós-Segunda Guerra Mundial. O pós-Segunda Guerra Mundial é o período que a gente chama de Velha Ordem Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial. Quais são os países que saem como potência? Estados Unidos e União Soviética. Então, a Velha Ordem Mundial nada mais é do que o período que a gente denomina em história de bipolaridade ou Guerra Fria. Esse período de bipolaridade ou Guerra Fria, temos aí as duas potências, Estados Unidos liderando e desejando o aumento do capitalismo e União Soviética do lado do socialismo. Ora, essa velha ordem mundial em que eu tenho duas potências, ela permanece até final da década de 80, início da década de 90. E quando você diz que essa velha ordem mundial, ela permanece até final da década de 90, é considerado um período expressivo. Ou seja, como pode Estados Unidos e União Soviética evitarem que, por exemplo, uma potência da Europa apareça? Evitarem o surgimento de outras potências? Evitarem que deixe de ser bipolar e passe a ser multipolar? Buscando maneiras de tornar o mundo área de influência. Então, o objetivo da Guerra Fria ou da bipolaridade, o objetivo dessa divisão em que a gente denomina como velha ordem mundial, era você buscar áreas de influência. Então, nesse período, Estados Unidos, que representava a potência capitalista,
e União Soviética, que representava a potência socialista, eles buscavam que através do seu poder bélico, através das suas armas, através do temor mundial, tivesse área de influência capitalista ou socialista. Ora, então, qual o objetivo principal, ou seja, qual é o fator principal para ser potência nessa época? O que era importante para ser denominado potência? O que eu defino de importante nessa época para os Estados Unidos e para a União Soviética para serem considerados potência? Para ser potência nessa época, eu não ficava analisando a tecnologia de ponta na robótica, na informática, nem a quantidade de automóveis. É claro que esse fator econômico foi favorável para o desenvolvimento militar, mas o principal, ser potência, ser classificado como o divisor do mundo, era você ter o poder bélico, era você ter armamentos. Além de poder bélico, Estados Unidos e União Soviética não queriam isso para ficar guardado, eles queriam isso para dominar outras áreas, para dominar o mundo, então, e áreas de influências. Então, resumindo, o período chamado período de velha ordem mundial, o mundo é dividido entre duas potências, Estados Unidos e União Soviética. Essas duas potências defendiam a expansão do capitalismo ou do socialismo, respectivamente. Essas potências só recebiam esse título porque tinham poder bélico, armamento e áreas de influência. E como que essas potências conseguiam inibir o surgimento de outras áreas, evitar o surgimento de outras potências? Ora, criando planos de ajuda. Imagina Estados Unidos e Japão. Lembra que Japão recebe 2 bombas dos Estados Unidos. Quando o Japão recebe as 2 bombas dos Estados Unidos para algum pós-Segunda Guerra Mundial, marcando o início da Guerra Fria, para outros, final da Segunda Guerra Mundial. De qualquer forma, Estados Unidos joga lá as 2 bombas no Japão. É claro que o Japão, recebendo as bombas dos Estados Unidos, ele ia se considerar contrário aos Estados Unidos. A tendência era o Japão ficar chateado com os Estados Unidos. Ora, se o Japão ficou chateado com os Estados Unidos, qual é a característica que a gente imagina? O Japão, pós-Segunda Guerra Mundial, que é o período da velha ordem mundial, vai se unir à União Soviética. Mas isso não acontece. Isso não acontece porque Estados Unidos joga as bombas, mas depois ajuda na reconstrução. Ora, eu acertei você, eu destruí pedaço do seu território, mas agora eu vou te ajudar economicamente. Essa ajuda econômica que Estados Unidos dá ao Japão, por exemplo, faz o Japão ser sua área de influência. Aí a gente pode pensar assim, tá bom, o Japão pega o dinheiro dos Estados Unidos, que ele ajudou, por exemplo, o Plano Colombo, que a gente já vai colocar, e depois se vira contra os Estados Unidos. Não, não. Uma vez que você recebeu minha ajuda econômica, você fica do meu lado. Porque se você for para o lado contrário, você pode sofrer interferência bélica, através também da minha atuação bélica, OTAN. A mesma coisa a União Soviética. Então, através dos planos de ajuda, você vê que o interesse maior dos Estados Unidos e da União Soviética em ter áreas de influências acaba sendo vantajoso, favorável. Ou seja, para manter essas áreas de influências, para evitar que você tenha o aparecimento de outros, para evitar que tenha posição contrária, eu te dou ajuda econômica. Mas, por outro lado, eu tenho uma força militar. Força militar que tem o intuito de manter o meu regime político-econômico, mas também evitar que o outro regime domine o meu território. E esses planos de ajuda, eles são importantes para a gente analisar a posição da OTAN na época e a posição da OTAN hoje. Então, ainda na velha ordem mundial, período da velha ordem mundial, Estados Unidos e União Soviética criam planos de ajuda. Qual o objetivo? Ganhar áreas de influência. Quais são esses planos de ajuda? Ora, vamos citar alguns. Estados Unidos, por exemplo, desenvolve um plano de ajuda chamado Plano Marshall.
que foi o Plano Marshall? O Plano Marshall foi um plano de ajuda econômica para a recuperação da Europa do lado dele. Qual é a Europa do lado dos Estados Unidos? Europa Ocidental. Relembrando, você de frente para a prova. Lado ocidental, sua mão esquerda, Estados Unidos. Lado oriental, você de frente para a prova. Japão, lado oriental. Então, os Estados Unidos cria o Plano Marshall, que é um plano de ajuda, lembrando, ajuda entre aspas, ajuda econômica para recuperação da Europa Ocidental. Ao mesmo tempo que Estados Unidos cria um plano de ajuda para a Europa Ocidental, ele também cria o plano que a gente acabou de comentar, que é o Plano Colombo, que vai, por exemplo, ajudar economicamente o Japão. Então, ajuda econômica, por exemplo, recuperando agora o Japão. Ora, Estados Unidos desenvolve planos de ajuda, consegue áreas de influência, mas ao mesmo tempo tem o seu plano militar, porque a Guerra Fria tinha uma importância bélica de armamentos. OTAN. OTAN representa defesa, proteção, manutenção do capitalismo contra o socialismo. Então, essa defesa, essa proteção, essa manutenção do capitalismo contra o avanço do socialismo acaba sendo o plano criado pelos Estados Unidos. Então, olha só, Estados Unidos, através desses planos, citando alguns, ele consegue manter o seu poder bélico em parte do mundo e suas áreas de influência. É claro que se Estados Unidos conseguia desenvolver isso, a União Soviética tinha que dar o troco. A União Soviética tinha que ter também maneiras de ter área de influência e poder bélico, demonstração de poder bélico. E a União Soviética acaba criando aí, ó, o Pacto de Varsóvia e o Comecon. Então, contrário aos Estados Unidos, agora a gente tem, na outra edição, a União Soviética. A União Soviética vai desenvolver também planos de ajuda econômica, como o Plano Comecon, Comecon, e plano militar, que é o Pacto de Varsóvia. Comecon, plano de ajuda econômica da União Soviética para áreas socialistas. Qual pedaço da Europa que se aderiu ao socialismo mais próximo da União Soviética? Europa Oriental. Então, plano de ajuda econômica, destacando aí, ó, para recuperação da Europa para Europa Oriental. Ora, além do plano de ajuda econômica, mesma característica. Agora, Pacto de Varsóvia, contrário da OTAN. O Pacto de Varsóvia, ele vai representar, o Pacto de Varsóvia vai representar o que a OTAN representa para os Estados Unidos, agora para a União Soviética. Então, de novo, eu vou falar da proteção, eu vou falar da defesa, eu vou falar da manutenção do socialismo agora contra o avanço do capitalismo. Ora, consequentemente, a gente tem o mundo agora contra o capitalismo, dividido. Esse período, denominado Guerra Fria, Velha Ordem Mundial, ou simplesmente período da bipolaridade, temos essa conjuntura. Ora, então já sabemos quais são os principais planos de ajuda. Já temos a visão de que é Velha Ordem Mundial. Essa Velha Ordem Mundial, ela teve um símbolo dentro da Europa. Qual foi o símbolo? A criação do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, ele dividia, porque foi derrubado em 89, ele dividia a Alemanha em duas partes. A Alemanha oriental, ligada ao socialismo, e a Alemanha ocidental, ligada ao capitalismo. Então, quando eu olho para o período da Guerra Fria e penso em símbolo, eu lembro do Muro de Berlim.
O Muro de Berlim vai representar a divisão da Alemanha em duas partes. A Alemanha Oriental socialista, a Alemanha Ocidental capitalista. Bom, então esse Muro de Berlim, ele cai em 89, deixando claro pra gente que caiu o símbolo do período da Guerra Fria. Então, quando a gente analisa como valor simbólico da Guerra Fria, lembramos da Alemanha, que era dividida pelo Muro de Berlim, que cai em 89. Agora, nesse período em que eu tenho a União Soviética dominando o lado socialista e Estados Unidos o capitalismo, a gente chama de cortina de ferro. E quando derruba-se essa divisão, quando acaba essa divisão, a gente diz que a cortina de ferro caiu. O período denominado Guerra Fria é o período também conhecido período da cortina de ferro, que é o período do domínio do socialismo de um lado, contrário ao capitalismo. Ora, além disso, outros termos que podem aparecer aí. A análise do fim da Guerra Fria. Esse período da Guerra Fria, ele tem como marco, já comentamos simbolicamente, 89, mas tem como fim da União Soviética, fragmentação da União Soviética, deixa de existir a União Soviética, 91. Ora, a União Soviética desaparece em 91, as áreas se tornam independentes, eu passo a ter a independência das áreas e hoje o que a gente acaba denominando de CEI, Comunidade dos Estados Independentes, em que a gente tem lá o destaque principal a Rússia, mas as áreas independentes. Uma associação entre eles. Em 91, cai a União Soviética. Lembrando que dentro da União Soviética, em que eu tinha um modelo socialista, qual é a base do socialismo numa teoria? Qual seria a diferença entre capitalismo e socialismo? Na teoria, quando eu falo em capitalismo, que é ao lado dos Estados Unidos, eu penso em modelo que visa a lucratividade. Modelo em que, em geral, a propriedade é particular, é privada. Modelo em que, em geral, tem a livre concorrência. Ora, quando eu penso em capitalismo, eu penso em lucro, eu penso em propriedade privada. Socialismo não. Quando você pensa em socialismo, você pensa em produção de bens de acordo com a necessidade e não uma grande produção. Quando você pensa em socialismo, produção de bens de acordo com a necessidade, você pensa também em terras coletivas, terras do Estado. E você ainda analisa que as ferramentas, os meios de produção em geral também são do Estado. Você produz, o Estado em geral recolhe e distribui. Socialismo, você pensa mais em uma igualdade no sentido social, mas isso é a teoria. Na prática, o socialismo da União Soviética, ao invés de priorizar um desenvolvimento interno, priorizou a disputa bélica com os Estados Unidos, a disputa mundial, a guerra dos mísseis, a corrida armamentista. Então, no momento em que você deveria investir no interno, estava destinando o capital que você tinha para o setor militar. Consequentemente, a gente percebe que internamente na União Soviética a situação socioeconômica estava chegando ao caos. Ou seja, dentro da União Soviética tinha, por exemplo, crise de abastecimento. Faltava o produto, faltava o alimento. A produção era em pequena escala, se não havia o objetivo de lucratividade. E, ao mesmo tempo, a distribuição não era tão coerente assim, uma grande parte da população acaba não tendo incentivo para produzir. Isso leva muitas vezes ao declínio, isso leva ao declínio da produção, isso leva à falta de alimentos, isso leva a uma inflação absurda. A União Soviética estava um caos. Ora, como a União Soviética estava um caos, lembrando que Gorbachev assume e estabelece uma abertura econômica chamada perestroika, abre a União Soviética para a entrada de empresas estrangeiras. A União Soviética, depois da abertura econômica, pressiona para uma abertura política. Essa abertura política, glasnost, acaba fazendo com que a União Soviética deixe mais espaço para que os grupos, para que as nações se rebelem e busquem a independência. Então tivemos na União Soviética uma crise de abastecimento, um problema em relação à produção, um problema em relação ao poder aquisitivo, uma crise social que levou a uma abertura econômica. Essa abertura econômica chamada perestroika,
acabou incentivando uma abertura política. E essa abertura política, chamada Glasnost, gerou mais liberdade para a população, para as nações reivindicarem a independência. E tivemos a fragmentação da União Soviética, de uma crise interna que levou à abertura econômica à perestroika, que gerou com essa abertura econômica, incentivou uma abertura política pelas nações, desejando que tivessem partidos políticos diferenciados, que você tivesse uma facilidade em relação às eleições. E essa abertura política, a Glasnost, acabou facilitando a fragmentação da União Soviética. A União Soviética, enfim, desaparece em 91. Em 91, quando a União Soviética cai, eu não tenho como falar de bipolaridade. Ora, eu tinha duas potências, cai a União Soviética, eu passo a ter uma potência político-militar. E essa é a nova ordem mundial. A nova ordem mundial que, na realidade, já vinha caminhando na década de 70 e que a gente acaba definindo com o fim da União Soviética. Ela marca uma potência político-militar. Ela marca o que a gente chama de unipolaridade político-militar. Essa unipolaridade político-militar liderada pelos Estados Unidos. Ora, peraí, Estados Unidos é a única potência militar do mundo? Podem ter outras, mas a nível oficial de reconhecimento mundial, Estados Unidos. Como é que Estados Unidos faz para manter essa sua unipolaridade político-militar? De vez em quando ataca uma área, de vez em quando demonstra o seu poder a nível mundial. Lembra que Estados Unidos tem um exército de grande porte e grande investimento no setor militar, grande investimento bélico, uma influência muito grande a nível mundial no setor político e militar. E aí a gente lembra também de outro detalhe. Quando foram criados os planos de ajuda? Na Guerra Fria, bipolaridade. Para quê? Os planos de ajuda foram criados para manter o capitalismo contra o socialismo contra o capitalismo. Ora, quando cai a União Soviética, não tem mais sentido planos de ajuda, mas um permanece, que é a OTAN. Ora, a OTAN, que foi criada para proteger Estados Unidos contra o socialismo, continua. E qual o argumento dos Estados Unidos para continuar com a OTAN até hoje? O argumento é: a OTAN não existe hoje para defender e proteger os Estados Unidos, nem o capitalismo. Ela existe hoje com o objetivo de atuar junto à ONU na paz e na ordem mundial. Então, a função da OTAN é ser um exército mundial que vai atuar junto com a ONU na paz e na ordem mundial. Só lembrando que quando a ONU vai de confronto aos Estados Unidos, prevalece Estados Unidos, já vamos comentar. Essa unipolaridade político-militar, ela vem seguida de uma multipolaridade econômica. Quer dizer, ela vem junto com uma unipolaridade econômica. Por que isso? Porque olha só, quando acaba a União Soviética, a gente olha para o mundo e a gente vai ver como o mundo está organizado do ponto de vista das potências. E a gente percebe que agora, no sentido econômico, eu não posso mais falar de potência Estados Unidos, ponto. Agora, no sentido econômico, ora, estamos na década de 90, fim da União Soviética, 91. Você olha e vê que a Alemanha é uma potência, o Japão é uma potência, grande parte dos países da Europa Ocidental são potências, no sentido econômico. Então, a multipolaridade econômica leva em conta a tecnologia de ponta. Eu tenho aí uma gama de países de desenvolvimento tecnológico. Ter tecnologia de ponta, estar na terceira revolução industrial, é ser potência atualmente. No entanto, não dá para encaixar aqui, mas encaixa aqui. Então, eu tenho multipolaridade econômica. Países centrais. Um grande destaque aí para Estados Unidos, Alemanha e Japão, num primeiro momento. Lembrando que o Japão, ele recebeu as bombas, o ataque dos Estados Unidos às bombas,
depois do Japão, recebe ajuda econômica dos Estados Unidos. Com essa ajuda, o Japão acaba tendo um investimento em infraestrutura, um investimento em capital humano. O que é capital humano? Investir em mão de obra qualificada. Ora, enquanto Estados Unidos e União Soviética estavam disputando armas, o Japão e a Alemanha estavam correndo atrás da tecnologia de ponta diversificada. Até porque lembra que ambos sofrem sanções do fim da Segunda Guerra Mundial, E entre as sanções, você não tem o desenvolvimento bélico. E por isso o Japão acaba destinando o capital para outros setores, econômico e social. A mesma coisa a Alemanha. Então, quando Estados Unidos olha para o mundo e vê que não tem mais a União Soviética, ele percebe que está acompanhado na economia. Os países centrais que detêm tecnologia de ponta, desenvolve robótica, informática, biotecnologia, aeroespacial e aí vai. Então, hoje vivemos uma nova ordem mundial. Mas lembra que eu comentei que essa unipolaridade político-militar dos Estados Unidos, ela é muito clara, porque quando Estados Unidos e ONU não estão de acordo, prevalece Estados Unidos. Olha um exemplo. Tivemos em 11 de setembro de 2001, Estados Unidos sofrendo um ataque considerado surpresa e considerado um ataque que recebeu como causador Bin Laden. Então, no 11 de setembro de 2001, Estados Unidos sofre um ataque. Nesse ataque você tem as torres aí despencando, nesse ataque do 11 de setembro que Estados Unidos sofre, a gente começa a pensar assim, peraí, ele era a única potência militar mundial e ele sofre um ataque de surpresa por um grupinho. Ora, uma grande parte da população não tinha noção da força de determinados grupos. E aí vai. E a gente começa a desconfiar dessa unipolaridade política militar dos Estados Unidos. E quase que a gente definiu isso de novo. Quase que a gente chamou de bipolaridade. Não seria mais uma bipolaridade União Soviética, Estados Unidos, porque não tem mais União Soviética, Estados Unidos socialismo, porque o socialismo não é mais o fator de medo mundial, não é mais um fator de temor mundial. Seria um mundo bipolar pós 11 de setembro, em que de um lado teria Estados Unidos e os a favor dos Estados Unidos, e do outro lado os anti-ocidentais. Anti-ocidentais significa os contrários ao domínio dos Estados Unidos, potência ocidental. Então a gente teria grupo a favor dos Estados Unidos, grupo contra os Estados Unidos. Liderando o grupo contra os Estados Unidos, o grupo islâmico extremista. Ora, então quase tivemos uma bipolaridade aqui e derrubamos essa ideia de unipolaridade político-militar. No entanto, isso não aconteceu. Por que que isso não aconteceu? Porque logo após o 11 de setembro de 2001, que os Estados Unidos sofre o ataque, em que o mundo desconfia do poder dos Estados Unidos faz algo para a gente lembrar dele, para a gente lembrar que ele continua sendo uma potência militar. E no momento em que a gente achou que quase ia desaparecer a unipolaridade político-militar, para mantê-la, Estados Unidos cria aquela ideia que é a doutrina Bush, também chamada eixo do mal. O que foi isso? Ora, todos aqueles países contrários à paz e ordem mundial ditada pelos Estados Unidos poderão sofrer interferência bélica. Bush estabelece isso. A partir de agora, todos os países contrários à paz e à ordem mundial ditada por mim, ditada pelos Estados Unidos, podem sofrer interferência bélica. Ou seja, quando ele cria a ideia de eixo do mal, ele enfraquece o grupo contrário, porque ele não só cria, dizendo que, resumindo, tem a possibilidade de atacar todo mundo contrário a ele, como ele ataca. Quando ele cria a ideia de eixo do mal, Estados Unidos ataca o Afeganistão. Quando ele ataca o Afeganistão, ele ataca argumentando que iria capturar Bin Laden. Porque lembrando, Bin Laden seria encontrado, segundo os Estados Unidos, dentro do Afeganistão, já que Bin Laden fazia parte da Al-Qaeda, que, teoricamente, estava sendo ajudada pela milícia talibã. Então, a ideia era Estados Unidos
está buscando Bin Laden no Afeganistão, porque Bin Laden fazia parte do grupo considerado extremista Al-Qaeda, que estaria sendo representado, ajudado pela milícia talibã. Ora, então quando os Estados Unidos atacam o Afeganistão, o mundo não fica completamente contrário. Na realidade, as pessoas queriam Bin Laden preso. As pessoas queriam que os Estados Unidos capturasse Bin Laden. Então ele acabou atacando o Afeganistão sem gerar grandes controvérsias no mundo. Só que em 2003, Estados Unidos atacam o Iraque. Ora, por que o Iraque? Bom, Estados Unidos atacam o Iraque dizendo que o Iraque de Saddam Hussein, ditador, autoritarismo. Segundo os Estados Unidos, o Iraque de Saddam Hussein estava produzindo armas de destruição em massa e por isso iria atacá-lo. Ora, quando os Estados Unidos atacam o Iraque, a ONU não autoriza, a ONU diz não, Estados Unidos ataca a si mesmo. Isso mostra a unipolaridade dele. Isso deixa claro a nova ordem mundial. A ONU diz não, Estados Unidos ataca a si mesmo o Iraque, não descobre as armas de destruição em massa e a gente argumenta que o ataque ao Iraque foi em busca de uma área de influência. Oriente Médio, lembra que o Oriente Médio em geral é contrário aos Estados Unidos? Ora, Estados Unidos tem uma facilidade de dominar o mundo, mas o Oriente Médio é contrário a ele. Consequentemente, nada melhor do que ter mais uma área de influência dentro do Oriente Médio, além de Israel. Área de influência em grande parte dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio. Ataca o Iraque, além de ser uma área de influência por causa do petróleo, riqueza petrolífera, grande bacia petrolífera, e também para desviar um pouco a atenção do 11 de setembro de 2001, em que ele ataca o Afeganistão em busca do Bin Laden, não consegue capturar e, consequentemente, atacar o Iraque desviaria a atenção dessa análise toda do 11 de setembro de 2001. Consequentemente, Estados Unidos ataca o Iraque sem autorização da ONU, que demonstra a sua unipolaridade. Hoje vivemos essa unipolaridade político-militar dos Estados Unidos. Lembrando que sofreu uma ameaça e que constantemente você tem aí grupos contrários a essa posição dos Estados Unidos. Na nova ordem mundial, essa multipolaridade econômica ela também é reivindicada, porque os países centrais são aqueles que tiveram um processo industrial antigo, uma industrialização clássica e que possuem um grande desenvolvimento de tecnologia de ponta. Mas existe um grupinho que são os países que possuem grande taxa de crescimento econômico, Brasil, Rússia, Índia, China e até a África do Sul, que reivindicam entrarem como potências no sentido econômico. Mas, por enquanto, essa é a base da nova ordem mundial. Então, até aqui a gente trabalhou o assunto geopolítica mundial, ou seja, ordem mundial, velha e nova ordem mundial. Vamos voltar lá à questão. Então, de novo agora para ficar mais fácil de entender o texto. Do ponto de vista geopolítico, análise da Guerra Fria ou da nova ordem mundial, da velha ou da nova, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois lados. O lado oriental liderado pelo socialismo e o lado ocidental dominado pelo capitalismo. O lado ocidental, influência da OTAN, dos Estados Unidos, e o lado oriental do Pacto de Varsóvia, da União Soviética. Esse período de divisão da europeia ficou conhecido como Cortina de Ferro. Lembrando que o Muro de Berlim representou o fator simbólico, União Europeia é o bloco econômico que existe, principalmente pegando a Europa Ocidental, mas que já engloba áreas da Europa Oriental. Bloco econômico esse que é reconhecido a nível mundial como um dos mais avançados em estágio de formação. Lembrando que a União Europeia já tem moeda única, tem livre circulação de pessoas, ou seja, a União Europeia representa um mercado comum e monetário, ou uma união monetária. Então é um bloco econômico. E Convenção de Hansan e Conferência de Estocolmo são conferências ambientais, muito associado à característica da água e muito associado à ideia de desenvolvimento sustentável. Estocolmo, inicia-se a ideia de desenvolvimento sustentável, ou seja, vamos juntar economia e meio ambiente, vamos fazer com que possa-se usar os recursos sem desperdício, sem prejudicar gerações futuras. Então, não tem a ver com o que ele está falando da geopolítica mundial, por isso, letra A. Pessoal, até a próxima.